boa tarde, boa noite, irmãos. Meu nome é Catarina, eu sou professora de EBD da classe de Libras. E nesse mês de devocionais, com enfoque sobre a escola bíblica dominical, eu vou passar a palavra para vocês, né? E que como é que em tempos difíceis a palavra de Deus ilumina. A minha palavra de hoje vai ser baseada no livro de Salmos, no capítulo 25, do 1 até o 5. Vamos ler, irmãos. A ti, Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. E a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, através desse capítulo, né, de Salmos, que esse salmo ele é davídico. Então quer dizer que quem escreveu foi Davi. Davi, ele passou por muita perseguição na vida dele em relação a Saul, porque Saul, que era o rei da época, ele, depois que ficou sabendo que Davi seria o futuro rei, né, ele começou a perseguir ele. Então Davi passava de cidade em cidade. E nessa cidade em cidade, ele sofreu várias privações, né? Mas Davi continuou fiel a Deus o tempo todo que estava sendo perseguido. E aí, esses salmos, ele vai apontar de como que a gente pode confiar em Deus nos momentos difíceis, de perseguição. Que todo crente na vida passa por perseguição, seja no trabalho, seja na família, para qualquer lugar que a gente for. Inclusive, Jesus passou por muita perseguição aqui na Terra, em relação aos fariseus e outras pessoas, né, do próprio povo que não queriam Jesus, né, que não acreditavam nos seus ensinamentos. Então, em tempos difíceis, nós podemos sempre confiar nas palavras de Deus, nos seus ensinamentos que estão na Bíblia. Já sabemos que caminhos tomar e como, através da Bíblia, nós podemos, nossa conduta, fazer. Como é que a gente pode agir através do nosso conhecimento da Bíblia. E aí, assim como diz no quarto e no quinto versículo: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, através da palavra de Deus, nós podemos saber quais são os caminhos que Deus quer que a gente trilhe. E também do jeito que Deus quer que a gente age perante essas situações. E Deus vai nos guiando através da sua palavra. E, como sempre, a ajuda do Espírito Santo. Então, em Mateus capítulo 5, do versículo 39 até o 45, Jesus vai falar um pouquinho sobre como a gente deve reagir perante as perseguições, né, e as injustiças que fazem contra nós. Então, Jesus fala que nós não devemos pagar mal com o mal. A gente deve pagar o mal com o bem. Então, dessa forma aqui, se a pessoa quiser levar a sua túnica, desde que também leve a capa. Se ela te bater no lado roxo, que dê o outro lado para que ela possa bater. Então, que a gente não queira fazer nossa própria justiça, então fazer vingança. Mas que a gente possa confiar em Deus e que nós, por sermos filhos de Deus, Deus vê todas as coisas. E Ele, de acordo com a sua vontade, vai cuidar daquela situação. E que a gente possa ter um olhar de compaixão em relação àquela pessoa. Amar nosso inimigo, que é uma coisa muito difícil, mas que Jesus nos encoraja a fazer, né? Olhar com compaixão para essa pessoa. Orar por essas pessoas que nos perseguem, para que eles encontrem também a Deus. E eles se arrependam dos seus pecados, assim como nós nos arrependemos dos nossos. E aí, por fim, né, em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o 4, fala que as provações, né, que são vários tipos de problemas, um deles sendo a perseguição, produz um amadurecimento da fé, porque a fé vai sendo trabalhada, que gera esperança, né, e que através da perseverança gera esperança.
E dessa forma a gente vai sendo maduro em todas as partes da nossa vida, para que a gente possa ser um servo, uma serva, né? Totalmente dedicado ao Senhor e que seja totalmente irrepreensível, né? Que seja um exemplo do amor de Deus e que transmita a luz de Cristo. Então essa minha palavra para vocês essa semana. Que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês e que vocês possam pensar sobre essa palavra. E é isso.